Caro estudante do curso técnico em segurança do trabalho, do ensino à distância da Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco. Você está na competência 3. Nesse vídeo, vamos resolver aquele probleminha que está no seu caderno de atividades, no item 3.4.1. Tenha em mãos o caderno. No exemplo 1, você terá esse problema. Pretende-se calcular as horas homens trabalhadas numa empresa que possui 100 funcionários, que ela trabalhou durante 12 meses e nesse período não fez nenhuma hora extra. Vejamos. H, que representa as horas homens trabalhadas, serão, nesses 12 meses de trabalho, a empresa teve 100 funcionários trabalhando. Nesses 12 meses de trabalho, a empresa teve 100 funcionários trabalhando. Cada um desses funcionários trabalhou por mês 220 horas. Eu vou repetir. H, horas homens trabalhadas. Durante 12 meses de trabalho, os 100 funcionários dessa empresa, cada um trabalhou 220 horas. Por que cada um trabalhou 220 horas? No Brasil, pela lei, cada funcionário trabalha 220 horas por mês. São as horas semanais, mais o descanso semanal remunerado. Calculando isso aqui, nós teremos então 12, que multiplica 100, que multiplica 220. Pegue a sua calculadora. Calculou? 12 vezes 100 vezes 220 dá 264 mil horas. Portanto, nessa empresa onde 100 funcionários durante 12 meses trabalhou e não fez nenhuma hora extra, eu trabalhei 264 mil horas. Vamos ao exemplo 2. Nessa mesma empresa, onde 100 funcionários trabalharam durante 12 meses, nenhuma hora extra, houve um acidente de trabalho. Nós já calculamos as horas totais trabalhadas nessa empresa, cujo resultado foi 264 mil, e agora pretendemos calcular a taxa de frequência referente a essa condição. Então vejamos. Pela norma NBR 14280, verifique em seu caderno de atividade. Pela norma NBR 14280, a taxa de frequência dos acidentes de trabalho é calculada da seguinte forma. Taxa de frequência vai ser igual ao número total de acidentes, representado pela letra N, sobre as horas totais trabalhadas no período em questão, que multiplica 1 milhão. Aqui representado por essa notação científica 10 à sexta. Mas você, na sua atividade, pode colocar aqui 1 milhão, sem problema nenhum. Então, de todos esses dados aqui, o que nos falta calcular é a taxa de frequência apenas,
o que nós queremos. Porque N eu já tenho que foi um acidente no período. H eu já tenho que calculei no exemplo anterior, que é 264 mil horas. Então vejamos. A taxa de frequência vai ser igual a N, 1, sobre H, 264 mil, isso que multiplica 1 milhão. Pegue a sua calculadora. Calculou? Taxa de frequência vai ser igual a 3,8. Podemos dizer que a taxa de frequência vai ser aproximadamente igual a 4. 4 o quê? 4, 3,8, aproximadamente igual a 4. 4 o quê? Acidentes de trabalho por cada 1 milhão de horas trabalhadas. Esse aqui é o resultado final. Pense bem, o que significa esse número aqui? Uma taxa de frequência de 4 acidentes do trabalho por cada 1 milhão de horas trabalhadas. Significa que, se as coisas nessa empresa continuarem do jeito que estão, em termos de segurança do trabalho, em termos de gestão de segurança do trabalho, a cada 1 milhão de horas trabalhadas, em média, acontecerá 4 acidentes do trabalho. Finalmente, aluno, vá para o item 3.4.2 do seu caderno de atividades e observe o exemplo 3. Continuamos na mesma empresa. Nós já calculamos as horas trabalhadas totais. Nós calculamos a taxa de frequência dessa empresa. No exemplo 3, pede-se calcular a taxa de gravidade. Então vejamos. No problema, nós temos a informação de que o único acidente que ocorreu nesse período, o único acidente que ocorreu nos 12 meses trabalhados, foi a perda de uma perna acima do joelho. Veja o seu caderno de atividades. Quando eu tenho uma perda de perna acima do joelho, nesse caso, o trabalhador ele é afastado, mas muito provavelmente não volta para a mesma atividade. Seria, então, dias debitados. Vamos rememorar uma coisa? Veja no seu caderno de atividade e aprenda um pouco mais sobre o assunto. O que significa dias perdidos? São dias de afastamento quando o trabalhador retorna normalmente à mesma função. E os dias debitados? Dias de afastamento quando esse trabalhador normalmente não volta à mesma função. E para isso existe uma tabelinha, uma tabela de dias debitados. Vejamos então. Ainda a mesma norma pela NBR 14.280, como se calcula a taxa de gravidade? Taxa de gravidade é igual a os dias perdidos mais dias debitados sobre H, que multiplica 1000. A nossa referência na taxa de frequência eram 1 milhão de horas trabalhadas. A nossa referência na taxa de gravidade será 1000 dias. Você pode calcular a taxa de gravidade
com 1 milhão de dias? Pode. Mas, vejamos nesse exemplo, 1000 dias. Vejamos os dados que nós temos. Quais são os dias perdidos? No problema, esse único trabalhador sofreu um acidente que não voltou à mesma função, por conta da perda da perna. Dias perdidos nesse problema, 0. Dias debitados. Quais são os dias debitados desse problema? Observe a tabela que você tem no caderno de atividades. Viu? A perda de uma perna acima do joelho representam 4.500 dias de afastamento. O que significa isso? Quando um trabalhador perde uma perna acima do joelho, normalmente, em média, ele precisa de 4.500 dias para se recuperar completamente. Além dos aspectos médicos ou coisas afins, tem a questão da reabilitação, a questão de conseguir uma outra função para ele retornar, enfim, 4.500 dias. Então vejamos aqui o nosso cálculo. Taxa de gravidade é igual 0 mais 4.500 sobre H, que continua sendo a mesma empresa, 264.000, que multiplica tudo 1.000. Pegue a sua calculadora. Calculou? Tudo isso aqui, taxa de gravidade, igual a 17,04, ou taxa de gravidade aproximadamente igual a 17. 17 o quê? Dias perdidos por cada 1000 dias trabalhados. Esse é o resultado final. Vamos interpretar agora esse número. Se as coisas nessa empresa, em termos de segurança do trabalho, em termos de gestão de segurança do trabalho, continuarem como estão, a cada 1000 dias trabalhados, haverá 17 dias perdidos. 17 dias improdutivos.